Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, nos colocamos nesse momento, ó Deus, na tua presença, Pai, para ler, ó Deus, e entender um pouco mais sobre a tua palavra, Senhor. E realmente, Pai, a revelação aqui colocada não seja de nós, mas seja do Senhor, ó Pai. E que realmente possa nos dar ensinamento, nos dar instrução para a vida, Senhor. Porque é isso que a tua palavra faz, Senhor. Nos ensina, Senhor, como devemos proceder em cada situação, Pai. Colocamos, ó Deus, realmente este momento da palavra na tua presença, aqueles que estão aqui irão ouvir, aqueles que estão ao vivo e aqueles que ainda escutarão esta mensagem, ó Pai. Que realmente edifique todas as vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, o texto básico que nós vamos usar hoje, nessa palavra, é João 4. Né? Aqui nós temos uma narrativa de algo que só está descrito em João. Né? Aqui nós vamos ler sobre o diálogo que Jesus teve com a mulher samaritana. E nós vamos entender realmente o que essa mensagem ela tem para trazer para nós, o que ela pode realmente estar acrescentando nas nossas vidas. Né? Eu vou passar uma leitura meio rápida para que a gente possa realmente depois refletir sobre essa palavra, refletir sobre essa mensagem e entender realmente o que o Senhor Jesus tem para nós neste momento. Amém? Evangelho de João 4. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez para a Galiléia. Era preciso passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria lhe dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar água, o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, no qual o mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Jesus lhe disse: vai, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade, disse a mulher. Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoravam neste monte, mas vocês, judeus, dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, ele explicará tudo para nós. Jesus declarou: eu sou o Messias e eu que estou falando com você. Essa narrativa é muito interessante do ângulo, né, que a gente vai analisar, porque nós estamos falando de um fato realmente físico movendo no espiritual. Né? Porque o que Jesus colocou aqui? Jesus, primeiramente, ele realmente fez uma pergunta, né? Ele solicitou para aquela mulher que ela desse para ele água para beber. Mas o texto não deixa claro que Jesus estava com sede. Diz que Jesus estava cansado.
Não diz que ele estava com sede. Aqui atrás fala o quê? Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Quando a mulher chega, né, nós temos um fato bem físico, né? A mulher, ela veio pegar água no poço, porque era uma coisa cotidiana, né? Não se tinha água encanada, não se tinha realmente água na torneira, então era necessário que se fosse buscar água para beber. Água para beber e água para fazer todas essas coisas. E era necessário ter ferramentas para que isso acontecesse, porque ela deixa claro no texto que o poço era fundo, né? Como que você vai tirar água? O poço é fundo, né? Como que você vai tirar água? Então, também nós temos aqui um fato que é físico, né? Só que Jesus, ele não está falando de um lado físico. Jesus está falando de algo muito maior. Jesus, ele chamou a essa mulher no assunto para falar de algo maior. Porque o que ele disse? Me deu um pouco de água para beber. Ela já puxou o lado da tradição. E é o que muitas vezes acontece hoje com as pessoas, né? O que é a tradição hoje, né? A tradição religiosa. O que ela diz? Aonde que essas pessoas estão encontrando base para questionar as formas de Deus trabalhar? Não estou dizendo que Deus aceita tudo e aceita todos do jeito que eles são, não é isso que a Escritura diz. Mas passando dentro do crivo da palavra, é esse, como ele deixa lá no final, é esses os adoradores que o Senhor procura. Mas muitas vezes a gente vê essa situação da mulher se repetir aonde? Nas vidas das pessoas, né? Nós não temos um poço, mas nós temos a mesma circunstância. Aonde? Aonde uma pessoa vai fazer algo que é totalmente físico, né? Como tirar água, e não percebe ali realmente o Deus que está trabalhando em volta, né? Porque o que Jesus disse? Me deu um pouco de água para beber. Ela puxou para o lado da tradição. Não, o Senhor nem podia estar falando comigo. Né? Por que o Senhor não podia estar falando comigo? Porque além de ser um homem, o Senhor é judeu e eu samaritana. Se damos muito bem. Só que Jesus disse o quê? Aqui ela falou o quê? A mulher samaritana perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim samaritana água para beber? Porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você teria lhe pedido e eu teria lhe dado água viva. O que acontece, né? Qual é a forma que as pessoas vão até Deus? Qual é a forma com que as pessoas vão até o Evangelho? Na grande maioria das vezes com sede. Na grande maioria das vezes com uma necessidade, né? Aqui o que Jesus apresentou para ela? Não, você está falando de algo físico, eu estou falando de algo espiritual. Eu estou falando que se eu te der da água que eu tenho para te dar, você nunca mais vai ter sede. A sede é uma sensação física. Mas qual é o histórico dessa mulher? Qual é a história da vida dela que Jesus depois, um pouco mais para frente, expõe? Você já teve 5 maridos e o que tem com você não é seu. Então, qual era a necessidade dessa mulher? Qual era realmente a grande necessidade dessa mulher? Era uma necessidade afetiva. Porque o que ele está dizendo? Ele está dizendo, você está buscando água todos os dias, mas você nunca está saciada. Você nunca está farta. O que ele está colocando aqui é o seguinte, se eu te der da água que eu tenho para te dar, você nunca mais terá sede. O que Jesus está deixando claro aqui para nós? Se você beber da água que eu tenho para te dar, você não vai mais procurar água. Você não vai mais ter sede. Você vai ser farto. Mas se você ainda está procurando algo, mesmo estando vinculado ao Evangelho, mesmo estando vinculado ao caminho do Senhor, você ainda sente falta de algo? Você ainda tem necessidade de algo? Essa água viva que Ele está dispondo aqui, ela não te saciou? Ela não completou a sua vida? Está faltando alguma coisa? Então você está bebendo na fonte errada. Então você não está bebendo na fonte correta. Porque o que ele diz aqui é que aquele que beber da água que eu tenho para dar, nunca mais terá sede. Será farto. Farto de quê? Farto de tudo. Porque nós estamos vinculando a água como uma necessidade física, mas também um complemento espiritual.
O que ele está dizendo aqui? Se você vem a mim, porque na grande maioria das vezes a gente está seguindo o fluxo da vida. O fluxo da vida é buscar água no poço, porque eu preciso de água. Água para viver, água para fazer minhas coisas, água para fazer comida, água para tomar banho. É o ciclo da nossa vida. Nós sempre vamos precisar da água física, mas a água que Jesus está dispondo aqui não é física, é espiritual. Não é que você nunca mais vai ter que ir no poço, é que você vai no poço de forma diferente. É que você vai fazer as coisas de uma forma diferente. É que você não vai mais por uma necessidade. Você vai simplesmente porque é o fluxo da vida. Mas você não vai ter a necessidade, você vai ser farto. Porque o que Jesus fez aqui? Jesus ele criou uma narrativa com essa mulher, porque como eu volto a dizer aqui, não disse que ele estava com sede, disse que ele estava cansado. Ele aproveitou que a mulher chegou e pediu para ela água. Ela colocou o lado físico. Primeiro a tradição. Você não podia nem estar falando comigo. Mas, depois ele disse que tem água para oferecer. Ela falou, como que você pode oferecer essa água? Se você não tem uma corda, você não tem um balde, você não tem um recipiente para transportar água, o poço é fundo. Jesus estava falando de algo já espiritual, mas ela continuou lidando no físico. E é o que muitas vezes acontece. Jesus ele está tratando com você algo espiritual, mas você está procurando um apoio físico. Você está procurando uma justificativa física, palpável, né? Para dizer o seguinte: como que você, primeiro, como que você tem água para dar se você me pediu água? Segundo, beleza, você tem água para pegar. Como que você vai pegar? Você não tem as ferramentas necessárias para pegar água. E Jesus diz o seguinte: mas se eu lhe der da água que eu tenho, você nunca mais vai ter sede. Isso está acontecendo com as nossas vidas? A gente está se sentindo farto? A gente está se sentindo saciado? Né? Porque o que Jesus expõe aqui? Jesus simplesmente expõe uma condição física, mas ligada a ela totalmente ao espiritual. Dizendo, você está entendendo que sua vida está caminhando sem um sentido? É o que nós conversamos hoje no devocional. É uma vida que está caminhando sem sentido. O que as pessoas fazem muitas vezes? Elas vão para a igreja porque elas têm necessidade. Necessidade de quê? De um complemento espiritual. Mas elas buscam isso na igreja, buscam isso também em outras religiões. Porque todas as pessoas que estão aí vinculadas a qualquer tipo de religião, estão lá porque elas têm sede de alguma coisa. Elas estão buscando algo a mais, né? Mas o que é esse algo a mais? O que é isso que pode realmente saciar a nossa sede? Sede de quê? Ele englobou tudo. Ele diz sede de tudo. Se você é solteiro, mas está saciado, você vai esperar o momento certo para casar. Se você é casado, você vai esperar o momento certo para tudo. Se você é novo, você vai esperar o momento certo para tudo. Então, para tudo, se há um momento certo. E Jesus está dizendo, se você beber da água que eu tenho para dar, você será farto. Mas ele não parou por aí. Ele não parou por aí. O que ele disse aqui? Jesus respondeu, quem beber desta água física, né, quem se saciar neste mundo, voltará a ter necessidade. Né? Isso é uma coisa natural. Eu tenho fome, eu vou lá e faço uma refeição. Eu não quero fazer uma refeição após eu ter feito essa refeição. Mas depois eu vou voltar a sentir fome. E eu vou querer fazer outra refeição. Mas Jesus deixa claro aqui o seguinte: quem beber desta água, quem saciar a sua vida com as coisas deste mundo, quem saciar a sua vida, porque esse desespero que tem por busca de algo, quando você encontra, né, você acha que vai ser saciado, vai ser farto. E não é verdade. Porque você volta a ter a necessidade de buscar algo. A gente costuma dizer que essas pessoas que têm essa tendência da adrenalina é assim. Eu consegui isso, agora eu quero aquilo. Eu consegui aquilo, agora eu quero avançar um pouco mais. É uma coisa, é incessante. É uma coisa que você não farta. Então Jesus está dizendo o quê? Quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário,
a água que eu lhe der se tornará uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo que essa água que eu tenho para dar, ela não vai só saciar você, ela vai transformar você num manancial, ela vai transformar você numa fonte a jorrar para a vida eterna. Você vai, com esta água que você bebeu, você não vai conseguir segurar só para você. Você vai querer jorrar ela para outras pessoas. Porque hoje, agora, você que tinha necessidades, é farto. Mas agora você foi transformado num manancial, numa fonte a jorrar para a vida eterna. E é justamente o que nós falamos hoje. Esse é o seu legado? Essa é a sua vida? Você é um manancial? Ou você ainda está procurando se saciar? Ou você ainda está bebendo da água e ainda está sentindo sede? Você já não está mais bebendo dessa água e sentindo sede? Legal, mas você é uma fonte de água a jorrar para a vida eterna? Para abastecer outras pessoas? Porque aqui a gente vê uma pessoa, né? Porque aqui o texto deixa claro que os discípulos de Jesus estavam batizando. E batizando até mais do que João. Mas nessa situação aqui, onde estão os discípulos? Os discípulos foram para Samaria buscar comida. Voltamos às tradições. O texto não fala que os discípulos chegaram em Samaria, quando estavam comprando comida, estavam sendo fonte de água viva, jorrando para a vida eterna. Não, porque os samaritanos não se dão bem com os judeus. Então não é isso que eles estão fazendo. Eles foram para Samaria, compraram comida e voltaram e não converteram ninguém. No português, claro. É isso que o texto deixa claro. Mas e a mulher samaritana? O que aconteceu com a mulher samaritana? Porque aqui o texto deixa claro isso, né? Aquele que tomar dessa minha água nunca mais terá sede. Ao contrário, né? Ele deixa bem claro. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher diz: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar a tirar água. Vocês estão entendendo? Mesmo Jesus aprofundando da forma que ele está espiritualmente, ela ainda continua vendo o lado físico da coisa. Ela ainda quer resolver a situação de ter que buscar água todos os dias. Entendeu? Ela ainda quer resolver algo físico. Aí Jesus ele se aprofunda e ele diz o seguinte: eu lhe disse, vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Aí Jesus ele aprofunda um pouco mais. Porque essa vontade que ela tem de se livrar da água, de pegar no poço, é a mesma insaciedade que ela tem na relação afetiva. Porque afinal de contas ela já teve 5 maridos e o 6º não é dela. Como se diz no português, claro, ela está vivendo em adultério. Só que Jesus ele deixa claro o que para ela? Esse evangelho é para você. Só que o que essa mulher faz com essa mensagem? É isso que eu quero que a gente atente. O que essa mulher faz com essa mensagem? Ela vai e dá testemunho na cidade e traz realmente uma multidão para ver Jesus falar. Por quê? Porque esse é o poder do testemunho. Esse é o poder da transformação de vida. Isso é uma fonte de água viva a jorrar para a vida eterna. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que ter um testemunho, a gente tem que ter uma mensagem tão sólida, tão construtiva, que as pessoas olhem para nós e falem: eu quero beber desta água. Ah, sim, nós temos os requisitos para beber dessa água, né? Esse evangelho é aberto a todos. Todos podem vir. Vem do jeito que você está, mas não permaneça do jeito que você está. Esse evangelho ele aceita todos exatamente do jeito que eles são. Aqui, ó, a mulher samaritana tinha tido 5 maridos, estava com o 6º que era um amante, e Jesus disse: vem. Mas ele não disse para ela: vem e continua do jeito que você está. Porque essa água ela tem que te saciar. Essa água ela tem que mudar a sua vida. Ela tem que transformar o seu ser, ao ponto de que o seu testemunho seja tão impactante que outras pessoas olhem e falam: eu quero entender o que está acontecendo aí. Eu quero ver. Como eu disse, Jesus ele chama vem, mas ele não chama vem e fique do jeito que você está.
Porque, caso contrário, essa transformação da água, ela não tem poder sobre sua vida. Entendeu? Esse ser farto não faz diferença se você permanecer do jeito que está. Você precisa mudar, né? Aquele que é mais tímido, que seja mais aflorado no espírito, né? É aquilo que a gente conversa todos os dias. É você pegar e realmente se comportar como uma fonte, né? Sair de você conhecimento, sair de você vida, né? Então, o que a gente precisa entender? Mas mesmo assim a mulher ainda está visando o lado físico, né? Ela coloca o seguinte, que, poxa, como que você pode me dar água se você não tem nem como pegar? Aí Jesus diz, não, essa água que eu estou te oferecendo é diferente. Essa água, ela vai fazer com que você nunca mais tenha sede. E é o que muitas vezes a igreja tem feito. A igreja, ela tem se proposto a dar desta água, a alimentar com esta água, para que as pessoas não tenham mais sede. Mas as pessoas continuam tendo sede. Mas por que as pessoas continuam tendo sede? Por que as pessoas continuam buscando em outras fontes ainda? Porque não estão sendo fartos. Porque essa água transformadora, essa fonte que está jorrando água, talvez não seja a fonte ideal, né? Talvez não seja a fonte que realmente possa oferecer poder de transformação. E é o que Jesus está colocando aqui. Jesus diz, vem do jeito que você está, e eu vou te dar uma água para beber, e essa água vai transformar a sua vida. Mas como? Então eu não preciso mais buscar água? O processo continua sendo o mesmo, gente, né? Essa saciez que a gente vai ter dentro de nós, essa transformação que a gente vai ter dentro de nós, ela vai tirar de nós realmente essa fome que a alma tem deste mundo, das coisas deste mundo. Você vai poder buscar, você pode continuar tendo sonhos, né? Você pode continuar buscando tudo, mas quando essas coisas não se realizarem da forma com que você planeja, que você idealizou como sendo essa a vontade perfeita de Deus, a hora que as coisas não se realizarem dessa maneira, mesmo assim você vai estar farto, mesmo assim você vai estar saciado, mesmo assim você vai pegar daquela situação e vai alimentar sua fonte e jorrar para a vida eterna. E é isso que o texto deixa claro, que a gente precisa colocar isso na nossa cabeça, que realmente a gente tem que ser, sim, fontes de água viva, mas, da grande maioria, você está buscando saciar você mesmo. Então, como que você vai deixar os outros fartos? É aquilo que a gente fala. Como que você pode dar de algo que você não tem? Então, claro, primeiramente, a gente precisa buscar, a gente precisa se fortalecer, para que a gente possa passar essa mensagem de uma forma que ela seja realmente verdadeira. Aonde que a mensagem é verdadeira? Aonde que Jesus provou a verdade da sua palavra? Aonde ele disse, como ela fala na continuidade do texto, esse homem que está lá, ele é o Messias, ele diz tudo que eu tenho feito. Ele falou toda a minha vida. Ele me conheceu agora. É isso que comprova a veracidade da transformação que a água fez primeiramente em você e depois o que ela pode fazer nos demais. Mas o que prova essa veracidade? O testemunho de vida. E é aqui que o Espírito entra. É aqui que a gente pode ter realmente esse encher do Espírito. É por mais que muitas vezes a gente veja uma situação totalmente física, a gente consiga tirar dela a essência espiritual, né? Por mais que seja uma situação totalmente física, a gente possa aproveitar como Jesus. Jesus, ele simplesmente sentou à beira do poço e aproveitou a oportunidade para levar a mensagem. Criou uma oportunidade e deu até uma certa vantagem para a mulher, né? Porque ele disse, você pode pegar água para mim? Entendeu? Por quê? Porque ela tinha as ferramentas para pegar água, mas ela não imaginava quem estava lhe pedindo água. E é isso que a gente tem que colocar nas nossas vidas. Você pode hoje se considerar um manancial, uma fonte a jorrar para a vida eterna?
Não. Então, você precisa beber da água viva. Você precisa se saciar dessa água. Você precisa não ter mais espaço dentro de você, lacuna, brecha. Não pode. Você tem que ser farto. Farto com o quê? Com aquilo que Deus tem te proporcionado no dia de hoje. Com a vida que Deus tem te proporcionado hoje. A partir do momento que você estiver farto, não faz diferença. Não faz diferença se vai fazer isso ou vai fazer aquilo. Você está com Deus. Não faz diferença se é sim ou não. Você está com Deus. Não faz diferença, né? Se aquilo que você almejou e planejou está acontecendo ou não está acontecendo. Talvez não é esse o caminho. É isso que a gente tem que entender. Isso é uma pessoa farta. E uma pessoa farta, ela não vai se alimentar de outra coisa. Que também é muito interessante, né? É o que eu falei. Se você está aqui em casa e faz uma refeição na hora do almoço e sai e vai visitar alguém, a pessoa fala, quer almoçar? Você fala, não, eu já almocei, eu estou farto, eu estou saciado, eu não preciso comer outras coisas. E é isso que a gente tem que entender, o que a Vivi hoje falou, né? A respeito dos nossos olhos, da nossa alma, do que ela está se alimentando. Se ela tem necessidade de se alimentar de outras coisas, é porque ela não está farta, ela não está saciada das coisas do Senhor. Porque se ela estiver saciada das coisas do Senhor, você não volta a ter sede nem fome das coisas desse mundo. Tudo para você vai ser completo. Tudo para você vai estar bom. Tudo vai estar legal. Sendo dentro do plano de Deus, tudo está perfeito. O que precisa mudar? Não precisa mudar mais nada. Porque eu estou farto. É aquilo que a gente fala. Se a pessoa estiver realmente saciada, ela não vai querer buscar alimento em outra coisa. Se você analisa a sua vida, literalmente analise-se a si mesmo. Se você tem buscado outras fontes de alimento, é porque você não está farto. Você não está saciado. E quando você não está farto e não está saciado, você não é uma fonte. Aí, infelizmente, você é uma cisterna. Entendeu? Você não é uma fonte de água pura. Você não é uma fonte de água a jorrar, como ele diz aqui, né? Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Uma fonte, um manancial, né? Uma coisa inesgotável. Se não é essa a sensação que você tem sentido, você ainda precisa tomar da água da vida, para que ela realmente crie em você uma transformação verdadeira, crie em você uma transformação genuína e ao ponto de que seu testemunho atraia pessoas, tipo assim, sério? Mudou? Tá desse jeito? Quero ver, quero ver. E realmente atraia pessoas para Deus, para dizer, eu quero conhecer esse aqui, ó, esse Messias aqui, esse Jesus, o cara do poço que transformou a sua vida. Eu quero conhecer ele, porque não tem lógica, você era de um jeito, agora você é de outro. Eu quero conhecer. E é isso que a gente tem que fazer, que a gente possa realmente levar aqui, né, pegar literalmente esse texto, colocar ele nas nossas vidas e entender que, primeiro, a gente não tem que ficar lidando com as coisas físicas quando nós estamos falando das espirituais. Não temos que ficar olhando o mundo como físico, né? Tem coisas que no mundo físico você fala, não vai dar certo, mas espiritualmente falando, se essa for a regra de Deus, se esse for o caminho, dá certo. Entendeu? Primeiro de tudo é isso. E segundo, ouvir as coisas em espírito, né? Não tentar achar uma lógica física para as coisas que a gente vê de Deus. Não tem lógica física. Jesus estava, primeiro ele pediu água, depois ele ofereceu água sem ter nenhum tipo de ferramenta para poder dar água para essa mulher beber. Mas mesmo assim ele colocou o propósito. Se você beber da água que eu tenho para lhe dar, você nunca mais vai ter sede. E é isso que é importante para nós, gente. Que a gente seja farto. Que o Espírito de Deus nos sacie das coisas deste mundo. Para que a gente possa realmente ter uma vida na glória. Amém? Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, nós te agradecemos por esta mensagem, por esta palavra. E realmente, Pai, que cada dia mais possamos ser fartos no Senhor, ó Pai. Que essa fonte, ó Deus, de água viva, Senhor, venha jorrar de nós, ó Pai. E que venha, Senhor, a saciar outras pessoas também, ó Pai. Nós colocamos a nossa noite diante do Senhor e pedimos que esteja conosco até o findar dela, Pai. Em nome de Jesus.
Amém. Amém.